Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Red Bull Bragantino 1, Palmeiras também 1, jogo válido pela final do Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo de ida, né? Bragantino foi mandante lá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, então o Verdão traz um bom empate para São Paulo e na próxima terça-feira teremos a volta no Allianz Parque, às 21 horas. Aliás, o dia é importante, né? Dia do aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, então as crias podem conseguir um feito muito legal, muito interessante, erguer uma taça pesada, né, do brasileiro dentro do Allianz no dia do aniversário do clube. Seria pelo segundo ano consecutivo, né, que o Verdão ergueria a taça do Brasileirão Sub-20. No ano passado batemos o Cruzeiro, também dentro do Allianz, depois de empatar, né, coincidentemente, na ida lá em Minas, e agora a gente consegue também um empate no primeiro jogo, e agora vamos em busca da taça no segundo. Claro que o jogo vai ser muito difícil, afinal de contas o Red Bull Bragantino é uma equipe muito forte na base, a gente tem visto isso nos jogos, né? Inclusive tem sido um certo carrasco do Palmeiras nesse ano de 2025, são 3 jogos entre as equipes até aqui, isso entre brasileiro e paulista, e o Verdão perdeu 2 vezes e empatou uma, né? Empatou agora exatamente no primeiro jogo da final, então na semana que vem o jogo promete demais. No vídeo de hoje a gente vai trazer os 2 gols que tivemos lá em Bragança Paulista, a escalação com muitas novidades do técnico Lucas Andrade e muito mais para vocês. Bom, vamos falar primeiro dos atletas que participaram do gol do Verdão, só lembrando que o Bragantino saiu na frente com um gol de pênalti marcado pelo Yuri Leles, que é muito bom jogador, daqui a pouco a gente vai assistir, e aí o Verdão empata ainda no primeiro tempo com o Eric Belé, cruzamento de quem? Do Gilberto, tá aí a fusão dos dois, participando aí de mais um tento palmeirense na temporada, Belé chegando a 17 gols em 2025, um dos grandes nomes dessa categoria sub-20, é um cara que gosta de jogo grande, né? Desde as categorias abaixo, sub-15, sub-17 e agora no sub-20 tem aparecido muito bem nas decisões. Na final da Libertadores sub-20, por exemplo, contra o Flamengo, ele chega a fazer o gol ali, né? A Conmebol acabou tirando o gol dele, ou o árbitro, enfim, acabou dando o gol contra do goleiro do Flamengo, mas enfim, tá sempre ali, né? Tá sempre participando, poderiam ser 18 gols, portanto, na temporada, mas oficialmente são 17 bolas na rede, só fica abaixo do Riquelme Felipe, né? Em 2025, isso, claro, levando em conta os atletas da categoria sub-20 do Palmeiras. Mas dentro do Campeonato Brasileiro, o Belé chega a 9 gols. Aí é a mesma quantidade do Riquelme Felipe, eles dividem a artilharia alviverde na competição. E o Gilberto, não precisa nem falar muito, né, cara? 21 assistências na temporada agora, além de 2 gols marcados. Um senhor lateral direito, ofensivamente não precisa falar muito, os números estão aí. Tem evoluído defensivamente e muito. Em breve, certamente, aparecerá no time principal. Bom, sobre a escalação do Lucas Andrade, o técnico palmeirense pôde contar com o lateral esquerdo Arthur, que vinha sendo utilizado pelo Abel Ferreira no time de cima, pelo menos sendo relacionado para as partidas, né? Não chegou a entrar o Arthur, agora com a chegada do Jefté para ser reserva imediato do Piquerez, pode ser que o Arthur termine o ano no sub-20. O Lucas pôde contar também com o Benedetti na zaga, que é um jogador também a nível profissional, e o Thales iniciou no banco de reservas. Larson voltou de suspensão, né? E aí o Lucas Andrade optou por uma formação, entre aspas, mais conservadora ali, né? 3 zagueiros de origem, basicamente o Benedetti entrando no lugar de Sorriso, né? O Palmeiras atuou, portanto, com 2 zagueiros, mais o Robson Jacaré, que atuou como camisa 5, e no ataque só Riquelme Felipe e Heitor, além do Belé, claro, que cai por ali. Então, a formação ficou da seguinte maneira: o Aranha no gol, que fez uma defesaça no fim do jogo, daqui a pouco a gente vai assistir, salvou o Verdão, né, de uma possível derrota. Na lateral direita o Gilberto, na esquerda o Arthur, na zaga o Diogo ao lado do Benedetti, aí no meio ali, né, tivemos o Robson Jacaré com a camisa 5, mais 2 homens de meio, Coutinho e Larson, camisa 10 para ele, Eric Belé, e na frente, como eu falei, Heitor e Riquelme Felipe. Bom, e lá em Bragança Paulista tivemos um jogo típico de final, aquela primeira partida de decisão que ninguém quer perder, né? Então, poucas chances efetivas de gol, tivemos 2 boas defesas dos goleiros na segunda etapa. No primeiro tempo, 2 gols, mais 2 gols de bola parada, né? Bragantino fez de pênalti, Palmeiras após uma bola erguida do Gilberto. Enfim, são 2 equipes que perdem muito pouco, a verdade é essa, né? O Bragantino não é derrotado há 13 jogos, Palmeiras não é derrotado há 9 confrontos, inclusive coincidentemente, foi o Ituano quem impôs a última derrota do Red Bull Bragantino e foi também o Ituano quem impôs a última derrota do Palmeiras, né? Galo de Itu muito forte na base também. Então, o empate persistiu no placar. Na semana que vem no Allianz, certamente vai ser um jogo muito difícil também, mesmo o Verdão jogando em casa. Espero um jogo mais difícil em relação ao que foi no ano passado contra o Cruzeiro
na grande decisão. Bom, logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o Heitor cometeu um pênalti bobo em cima do Kevin. Aliás, uma cena rara, né? Um atacante cometendo um pênalti em cima de um zagueiro. Após olhar no VAR, o árbitro assinalou e o Yuri Leles marcou com cavadinha. Foi ousado, camisa 9 do Red Bull Bragantino, um canhoto bom de bola, costuma atuar sempre muito bem contra o Palmeiras, uma joia que o time de Bragança tem em suas mãos. E aí, poucos minutos depois, aos 23, para ser mais exato, da primeira etapa, Gilberto ergueu na área com a precisão de sempre e o Eric Belé empatou o jogo de cabeça, 17º gol do Belé na temporada, 9 deles no Campeonato Brasileiro Sub-20, como eu falei agora há pouco, já é um dos artilheiros do Verdão na competição, igualou os números do Riquelme Felipe. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade fez uma mexida e deixou o time mais ofensivo, do jeito que a gente está acostumado a ver. Saiu o zagueiro Diogo e entrou o atacante Thales. Thales fez companhia para o Heitor e para o Riquelme ali na frente, com o Belé também sempre chegando. E na zaga, Robson Jacaré, que começou como primeiro volante, deu uns passinhos para trás e formou a defesa ao lado do Benedetti. E no meio, o Larson e o Coutinho, claro, formaram a dupla de volantes. E aí na segunda etapa, o Thales teve uma boa chance, a gente vai ver daqui a pouquinho. Aliás, o Thales tem sofrido com os goleiros, né, nesse mata-mata. No jogo passado, de semifinal contra o Cruzeiro, o Otávio, camisa 1 da Raposa, fez 2 grandes defesas no segundo tempo, impedindo o gol do nosso atacante. E dessa vez foi a vez do Gustavo Reis, camisa 1 do Bragantino, impedir, ó, que finalização do Thales forte. A gente vai ver no replay por trás que a defesa foi no reflexo, né, mandando para escanteio. Bom goleiro Gustavo do Red Bull Bragantino. Bom, mas a principal chance do segundo tempo definitivamente foi do Red Bull Bragantino. O zagueirão Kevin, que tinha sofrido pênalti no primeiro tempo, apareceu na área novamente e exigiu uma baita defesa do Aranha, defesa do campeonato até agora, eu diria, hein? Pela dificuldade, pela ocasião, jogo de final, último minuto, então camisa 1 palmeirense salvando o Verdão de sair atrás no confronto, né? Trazer um empate para São Paulo, para o Allianz Parque, foi muito importante nesse confronto difícil contra a equipe do interior paulista. Bom, então só reforçando o convite, no próximo dia 26 de agosto, terça-feira, às 9 horas da noite, tem Palmeiras e Red Bull Bragantino no Allianz Parque, grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20, dia do aniversário do Palmeiras, então vamos lá, vamos encher o Allianz Parque, as crias merecem, é um dia especial também, a gente pode ver o time palmeirense levantando pela 4ª vez o caneco do Campeonato Brasileiro Sub-20, já vimos essa cena lá em 2018, depois em 2022, 2024, né, ou seja, no ano passado, e agora em 2025 a gente pode erguer o troféu novamente dentro do Allianz Parque, dessa vez contra o forte time do Red Bull Bragantino. Então a gente vai ficando por aqui, se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante, o que vocês acharam da escalação do técnico Lucas Andrade, se vocês repetiriam essa formação na grande final de semana que vem, atuando em casa. Acho que exatamente por jogar em casa no Allianz, o Lucas Andrade vai colocar um time mais ofensivo, né, um time mais próximo do que atuou durante o segundo tempo. E claro que fica a expectativa para ver se o técnico palmeirense vai poder contar com o Arthur, com o Benedetti, com o Thales, quem sabe com o Luigi, para o time ficar ainda mais forte. E clica no botãozinho Hypar lá embaixo também para ajudar na divulgação e se torne membro do canal se você quiser colaborar ainda mais com o nosso trabalho por aqui. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.